Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 220 de O Livro dos Espíritos, que está numa seção que Kardec ele está estudando as ideias, as características que são inatas da criatura. A pessoa já nasce com aquelas características, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um grande dom para música, uma pessoa que tem uma capacidade além do normal das outras, e que ele não adquiriu essa capacidade assim de maneira ordinária, né? É algo, vamos dizer assim, um dom, um talento, como se ele tivesse recebido um talento especial, né? Tudo isso entre aspas, lógico, porque a doutrina espírita, ela explica isso, né? Então Kardec ele está querendo entender assim, como que uma criatura, às vezes, ali no seio de uma família que tem 4, 5 irmãos, um indivíduo, apenas um irmão, que estudou na mesma escola, que teve ali o mesmo ambiente familiar, a mesma educação de pai e mãe, por exemplo, ele se desponta como um grande cientista. Ele se desponta como um grande matemático que desde criança, né, ele já mostra o seu talento. Por exemplo, figuras, por exemplo, que nem um Gauss, um matemático Gauss, que com 6 anos, né, ele já tinha um talento matemático fora do comum. Como que se explica isso? Então, nessa sessão, Kardec está investigando isso. E na questão 220, ele aborda a questão pelo ângulo inverso, né? Porque ele pergunta, pode o espírito, mudando de corpo, ou seja, numa outra encarnação, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Imagine uma pessoa, vamos pegar o exemplo, como disse, um grande matemático, uma pessoa, um físico, né, um músico, uma pessoa que tem um grande talento em determinada área. Pode ele, numa próxima encarnação, deixar de ter aquela capacidade? Essa é a pergunta do Kardec. E é bastante interessante, porque, olha, a minha capacidade intelectual, minha capacidade, o meu conhecimento, não está no espírito. Nós já investigamos que não está no corpo, ela está no espírito, essa capacidade. Então, a priori, o primeiro pensamento nosso seria, não, se está no espírito, a pessoa não perde aquilo, na próxima encarnação ela também vai ter. Só que não é essa a resposta. O que os espíritos vão responder é o seguinte, olha, Kardec pergunta, ele pode deixar de ter, pode não ter numa próxima encarnação aquele talento, aquela habilidade? E os espíritos respondem, sim. Ou seja, pode ser que ele não tenha, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou para o mal. Depois de uma faculdade qualquer, pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então os espíritos estão falando, olha, sim, pode acontecer o caso de o espírito perder no sentido assim, de não poder desempenhar numa encarnação um talento que ele já possui. Por duas situações eles colocam aqui. Uma, quando eu utilizo aquele talento, aquela capacidade, né? Aquilo que eu tenho que desponta, mas eu utilizo para o mal, eu utilizo de forma errada, equivocada. Então pode o espírito, numa próxima encarnação, falar assim, olha, eu fui muito inteligente na próxima encarnação. Então eu quero, nesta encarnação, não ter essa capacidade, porque isso me prejudica.
Eu preciso ter agora uma encarnação em que eu vou ter que passar por situações em que eu não posso ter aquela habilidade. Isso acontece, por exemplo, tem um exemplo muito bom no livro de André Luiz, em que uma senhora vai reencarnar e ela pede ali durante ali a construção do seu modelo material, ou seja, os espíritos estavam planejando, né, fazendo ali o mapa cromossômico, né, de como seria o seu corpo. E ela fala, ó, eu não quero ter um corpo que seja bonito, porque isso vai me prejudicar. Então, de certa maneira, é a mesma coisa. Às vezes o espírito, por reconhecer que ele utilizou aquela faculdade, aquele talento de maneira equivocada, ele vai solicitar, falar, ó, eu preciso que nesta encarnação, eu preciso passar por uma encarnação em que eu não tenha acesso a isso não me proporcione, porque senão eu vou errar de novo. Eu preciso ter uma situação em que aquilo fica adormecido, né, e eu só vou lembrar isso futuramente. Isso está muito de acordo com o Evangelho já de Mateus, em que Jesus, no capítulo 8, ele diz o seguinte: ai do mundo por causa das coisas que fazem o povo pecar. Ou seja, ai do mundo pelas coisas, né, pelos equívocos das pessoas. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a tua mão ou teu pé o induz a pecar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho o induz a pecar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Simbolicamente, evidente, Jesus está falando o seguinte, olha, às vezes, se aquilo te propiciou para o mal, está bem explicado lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes nós precisamos entrar na vida deficientes, entre aspas, de novo, no sentido assim, eu tenho uma capacidade, eu tenho isso pode ser tanto no aspecto físico, né? Tipo assim, eu posso ter alguma deficiência física, alguma deficiência no ponto de vista da minha personalidade, ou seja, o indivíduo, Kardec também vai perguntar numa outra questão do Livro dos Espíritos, porque alguns espíritos, né, nascem com a idiotia, e os espíritos vão responder, falando, porque ele precisou passar aquilo, porque ele precisava, vamos dizer assim, ter um momento de não utilizar a inteligência, porque frequentemente essa inteligência foi mal utilizada. Então os espíritos estão respondendo o seguinte, olha, às vezes você tem um talento, você tem uma capacidade enorme, por exemplo, de falar, uma oratória brilhante, um indivíduo carismático, no sentido que quando ele fala, ele regimenta pessoas, né? Ele consegue reunir em torno de si um agrupamento de pessoas, ele induz, ele conduz as pessoas para determinada ação. Tá, só que às vezes ele utiliza isso para o mal, ele utiliza isso para o egoísmo, para a violência, né? Então, numa próxima encarnação, muitas vezes ele virá com enorme dificuldade de se expressar. Por quê? Porque se ele utilizar aquilo novamente, ele vai errar de novo. Então, ou ele, ou seus espíritos ali, aqueles seus protetores, vão podar, vamos dizer assim, vão adormecer essa faculdade dele que vai estar lá, dentro dele, porém de maneira inerte. Quando, futuramente, ele tiver novamente condições de utilizar aquela faculdade, numa próxima, futura encarnação, aquilo reaparece.
como uma habilidade que ele tem grande facilidade de desempenhar. Então, na realidade, nós não perdemos as nossas faculdades intelectuais. Às vezes, elas podem estar adormecidas por uma necessidade que nós temos. É isso que nós temos aprendido dentro da doutrina espírita, que tudo aquilo que nós recebemos da vida, seja de condição física, seja dos meios que nós vivemos, nossos recursos financeiros, a nossa capacidade de acesso aos estudos, ou seja, tudo aquilo que a vida nos proporciona. E também as nossas próprias habilidades, tudo que a vida nos oferece, tudo, em todo o seu amplo aspecto. A família que nós temos, o ambiente de trabalho, a nossa capacidade de falar, de pensar, de agir, tudo da nossa vida precisa ser utilizado com imensa responsabilidade. Porque, na realidade, tudo é um tipo de talento. Dentro da parábola dos talentos, tudo é um tipo de talento que nos é dado para ser utilizado da melhor forma possível. E que se a gente não souber usar, possivelmente aquilo vai ser tirado de nós, como exatamente está na parábola dos talentos. Ou seja, vai ser tirado para que eu possa reconquistar novamente o direito de usufruir daquele talento. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.